Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje, vamos abordar 5 temas. QNT sobe 23% após recuperar suporte. O CRO da Cronos Chain agora ocupa o 26º lugar no ranking do CoinMarketCap. Doge aumenta 9% em 7 dias e Lunk finalmente lança seu protocolo de queima de impostos de 1,2%. E, para finalizar, você saberá quão raro é seu NFT. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo. E já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando de QNT, que sobe 23% após recuperar suporte. A criptomoeda QNT da Quant entrou na lista das principais tendências neste fim de semana, acompanhada por uma forte ação de preço. O QNT demonstrou força de alta na maior parte de setembro, especialmente após cruzar acima de sua média móvel de 200 dias. Sua faixa de preço de $96 a $97 atuou como um novo preço mínimo, e esse foi o caso nos últimos dias. Além disso, o QNT começou na semana passada em uma trajetória de baixa, mas os touros assumiram o controle no meio da semana, e isso resultou um ganho de 23%. Além disso, o desempenho também pode ter sido influenciado pela forte pressão de compra dentro da linha de suporte ascendente. Este último fez parte da faixa ascendente da criptomoeda que prevaleceu nos últimos 3 meses. A recuperação do suporte indicou que a QNT pode ter acabado de iniciar seu próximo rally. No entanto, inúmeras observações sugeriram que o lado positivo enfrentaria muitos atritos. O QNT atingiu um pico de $124 após uma forte alta nas últimas 24 horas no momento da publicação. Também registrou um forte recuo para um preço de $115 no momento da publicação. Isso confirmou que houve uma grande realização de lucros durante o pregão. As saídas de câmbio da QNT registraram um grande aumento nas últimas 24 horas e apoiaram o lado positivo. Seguiu-se um forte aumento do fluxo cambial, talvez contribuindo para a retração. Além disso, a oferta da QNT realizada pelos principais endereços registrou uma queda substancial durante a semana. Isso funcionou como confirmação de que as baleias podem ter tido algum lucro à medida que o preço subiu. Essas observações confirmaram ainda que a QNT enfrentaria muita pressão de venda em sua ascensão. Pressão de venda suficiente desencadearia uma retração. Enquanto isso, as perspectivas de longo prazo da QNT pareciam bastante promissoras graças à solução Overledger. Seu foco no mundo dos negócios pode potencialmente contribuir para uma forte demanda pela criptomoeda no futuro. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora, falando de Cronos, o CRO, a moeda nativa do Cronos Chain, testemunhou um tremendo crescimento na última semana. De acordo com dados da plataforma de análise social Lunar Crush, o ALT ficou como a 26ª maior criptomoeda. O CRO também testemunhou um rally em sua atividade social nos últimos 7 dias. Além disso, suas menções sociais cresceram 40%, atingindo 37 mil em 23 de setembro. Além disso, os engajamentos sociais do CRO aumentaram 14% para um valor de 61,6 milhões no mesmo período. De acordo com o Lunar Crush, esse crescimento na atividade social da ALT levou a uma alta de 13% no seu preço a partir de 23 de setembro. No momento da publicação, o preço do CRO havia subido 11% nos últimos 7 dias
de acordo com dados do CoinMarketCap. De acordo com dados do CryptoWatch, o CRO compartilha uma correlação positiva estatisticamente significativa com a moeda líder Bitcoin. No entanto, enquanto o preço do BTC despencou 5% na semana passada, o preço do CRO foi na direção oposta e disparou 11%. A rede Cronos abriga mais de 180 projetos. Abatidos pelo impacto da desaceleração no mercado geral de criptomoedas, os dados da DeFi Lama mostraram que o valor total bloqueado TVL na rede caiu 58% desde o início do ano. Para ler a análise técnica com mais calma, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para fãs de Doge, seu desejo por dias melhores pode ser realizado. O Dogecoin voltou recentemente aos holofotes, pois registrou ganhos promissores nos últimos 7 dias. O desempenho do Doge ficou logo atrás do atual líder XRP, pois seu valor cresceu 5% em 24 horas. No momento desta publicação, o Doge estava sendo negociado a 6 cents, o que representa um aumento de 9% em 7 dias. Curiosamente, o Doge também chegou à lista das 10 principais moedas do Lunar Crush por Outrank de uma semana. Este foi um desenvolvimento positivo, pois indicou que o Doge estava ganhando destaque no mercado. Uma grande força motriz por trás desse aumento pode ser o aumento maciço no volume de negócios do Doge. O volume do Doge cresceu mais de 220% no último dia. Isso ficou muito mais alto do que todas as outras criptomoedas com maiores valores de mercado. Portanto, não é surpresa que a comunidade tenha se empolgado e começado a falar sobre o token. E isso ficou evidente pelo fato de o Doge estar entre os principais projetos da rede BNB em termos de atuação social. Além disso, também houve algumas atividades com baleias que podem ter afetado positivamente o preço da Doge. O número de endereços com 100 milhões a 1 bilhão de Doge aumentou 5,13% na semana passada. Além disso, quase 6 novas baleias se juntaram à rede Dogecoin. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E falando de LUNC, após meses de espera, os desenvolvedores do Terra Classic LUNC finalmente lançaram o protocolo de queima de imposto de 1,2%. O lançamento conseguiu atrair o interesse da comunidade de criptomoedas. Além disso, várias exchanges apoiaram o LUNC implementando o Burn Off-Chain. No entanto, a comunidade de criptomoedas estava muito interessada em descobrir a posição da Binance sobre essa situação. Finalmente, o CEO da Binance CZ quebrou o silêncio sobre o mesmo. Por meio de um blog, ele mencionou os detalhes necessários sobre sua opinião sobre a queima de 1,2% do LUNC. Logo após o anúncio, houve uma raiva na comunidade LUNC, pois as coisas não pareciam estar completamente a seu favor. CZ articulou seus pontos de vista sobre este episódio, pois achava que implementar a queima na Binance não faria muita diferença. De acordo com CZ, a maioria dos traders da LUNC se mudariam para outras exchanges que não tivessem o burn. Além disso, ele não acreditava que a Binance queimaria uma quantidade significativa de LUNC se cobrasse 1,2% por transação. No entanto, a Binance implementará um botão opt-in para que as pessoas optem por pagar um imposto de 1,2% por suas negociações de LUNC. Quando as contas opt-in atingirem uma participação de 25% do total de LUNC mantido na Binance, elas começarão a cobrar 1,2% de imposto para todos os comerciantes opt-in quando negociarem LUNC. Não é surpresa que a comunidade LUNC não tenha ficado muito feliz após o anúncio de CZ. Após este episódio, os investidores e entusiastas do LUNC promoveram o boicote Binance no Twitter,
pois suas expectativas não foram atendidas. No entanto, logo após o anúncio, a comunidade Lunk também compartilhou uma contraproposta na qual propunha algumas alternativas viáveis. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para finalizar, você sabe quão raro é seu NFT? De acordo com essa matéria, agora os rankings de tokens não fungíveis estão sendo facilitados no OpenSea graças ao lançamento de uma nova ferramenta chamada OpenHeritage. O mercado americano descreveu sua nova ideia como raridade, um método que padroniza imagens digitais únicas. Usamos a classificação de raridade para descrever a relativa escassez de atributos de um token não fungível em comparação com outro da mesma coleção, elaborou a OpenSea em um post no blog. Um NFT com atributos raros terá uma classificação de raridade mais baixa, como 1 ou 2, do que um NFT que compartilha atributos com milhares de outros na coleção, acrescentou. Tem sido difícil apontar a exclusividade dos recursos de uma peça NFT contra a outra na ausência de um mecanismo de classificação padronizado. OpenHeritage é uma joint venture entre a OpenSea, IC2, Curio e Proof. Os usuários têm a opção de mostrar se suas coleções são raras ou não. Uma coleção que optar por participar terá que mostrar o número marcando sua classificação de raridade na página do item e na página da coleção. A OpenSea disse que a classificação é crucial em mercados que são interoperáveis, onde diferentes NFTs podem ser trocados. Acesse o link da matéria completa em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!